O Huang-Ti Neijing, que é o mais antigo tratado sobre saúde da humanidade, ele é atribuído a quem é considerado como o primeiro imperador da China, Huang-Ti, em parceria com o seu médico particular, o Shippo. E o Huang-Ti Neijing, ele já falava algo que é entendido tanto pela medicina tradicional como algo que é facilmente verificável. E é o seguinte: pensamentos geram sentimentos, e sentimentos geram ações e ou reações no nosso corpo físico, na nossa saúde mental e emocional. Mas hoje, em especial, nós vamos conversar sobre um sentimento em especial, o sentimento de mágoa. Mas para falar sobre o sentimento de mágoa, vamos antes falar de um outro sentimento para dar mais solidez ao entendimento de vocês. É muito conhecido que um homem, quando ele tem constantes e seguidos aborrecimentos, muito facilmente ele acaba desenvolvendo uma gastrite, por exemplo. Isso é muito conhecido de todos. Como eu disse, toda emoção gera uma energia. Em específico, a raiva gera uma energia que vai se coadunar com o estômago. Só que essa singularidade não é que esteja restrita aos homens. A questão é que a energia gerada pelo sentimento de raiva pelos homens tende a gerar muito mais consequências danosas ao corpo nos homens do que nas mulheres. Não que elas também não sejam afetadas por isso, mas não no nível dos homens. É por isso que é muito mais comum, por questões emocionais, um homem desenvolver uma gastrite do que uma mulher. Então, entendido isso, fica claro o seguinte, que a energia gerada por uma emoção, ela sempre vai se coadunar com algum órgão ou sistema do nosso corpo. Mas o mais sério, que eu acho que cada um de vocês que está me ouvindo agora deveria levar em consideração, é o seguinte: tem uma outra coisa que o Huang-Ti Neijing fala, mesmo você não sendo conhecedor da medicina oriental, mas se você for ler essa passagem lá do Huang-Ti Neijing, você vai ter a impressão que o trecho que ele fala especificamente do ponto que eu quero chegar, você vai ter a clara impressão de que ele está se referindo ao câncer. E realmente nessa passagem ele se refere ao câncer. Eu não vou dizer agora exatamente o que é que o Huang-Ti diz, o que é que o livro diz, mas vamos antes seguir com o nosso raciocínio inicial para a gente voltar para essa parte. Acontece assim: se você se lembrar de alguém que você gosta muito, de uma situação muito feliz que você viveu, de uma situação muito feliz que você viveu, muito facilmente você vai começar a ter uma sensação de bem-estar, de felicidade, de alegria. Assim como numa situação que está no extremo contrário. Mas especificamente, como eu disse desde o início, eu quero me referir ao sentimento de mágoa. O sentimento de mágoa, ele gera uma energia que vai tender a se coadunar exatamente com os pulmões. Só que tem uma outra coisa que o Huang-Ti fala. Só que este outro detalhe ao qual eu me referi ainda há pouco, que o Huang-Ti Neijing ele nos ensina, que lembra claramente o câncer, é o seguinte: ele ensina que existe uma energia em específico que é capaz de dar origem a esse tipo de mal, que é o câncer. E que tipo de energia é essa? É toda aquela energia que é gerada a partir de um sentimento de mágoa. É exatamente isso. Então,
Para quem lê a Bíblia, e mesmo para quem não lê, existe algo que é dito lá, logo no início, e que Jesus também repete, que é o seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando você pratica isso, você pode até sentir mágoa das pessoas. Só que a sua capacidade de guardar essa mágoa vai ser cada vez menor. Em todos os sentidos, a gente não guardar mágoa vai ter um efeito positivo. Vai ser necessário. Então, você que está me ouvindo, o que é que eu te aconselho a fazer a partir de agora? Comece a perdoar. Aí você pode dizer assim para mim: poxa, mas para mim isso é difícil. Então eu vou te ensinar um exercício que vai ser muito fácil de você executar. Todo dia que você se lembrar de alguma pessoa que já te fez algum mal e que você sabe que guarda alguma mágoa, você faz o seguinte: vai para frente do espelho, olha para si mesmo e fala em voz alta o seguinte: fulano, do fundo do meu coração eu te perdoo. Experimenta fazer isso. Pode ter certeza que não vai demorar muito para surgirem resultados não. Mas uma coisa que é importante também você fazer é o seguinte: você em seguida olha novamente para o espelho e diz assim: eu te perdoo, consigo mesmo. Porque algo que a gente necessita fazer quando tem a intenção de perdoar é, em primeiro lugar, perdoar a si mesmo. Faça isso, porque isso é um exercício muito eficiente. O problema é que as pessoas normalmente não têm o hábito nem de perdoar e muito menos de se perdoar. Então, isso que eu te ensinei agora é apenas duas formas de você começar a botar para fora de você esse tipo de energia que está no teu pulmão e que muitas vezes é justamente ela que dá origem a uma gripe, a uma dor de garganta, a uma tosse, e você poderia resolver isso tão facilmente. Mas tem uma outra forma que você pode realizar isso também. Eu vou ensinar duas bem fáceis. A primeira é fazendo chá, que vão agir diretamente nesse tipo de energia que está acumulada no teu pulmão. A primeira é: faça um chá de hortelã com gengibre. Não adoce. Não adoce. Você vai perceber o seguinte, que se você fizer isso nessa noite, quando você for dormir, você vai ter a clara sensação que você está respirando muito melhor. Experimenta fazer. Corta umas 3 fatias de gengibre, coloca numa vasilha com água, acrescenta algumas folhas, umas 4, 5 folhas de hortelã, tanto faz se é graúda, se é miúda, e faz um chá para você. Toma antes de dormir. E a última agora é a seguinte: se você tem um filho que tem problema de cansaço, precisa tomar nebulização, ou mesmo você mesmo, experimenta fazer uma medicação natural que nós usamos na prática da medicina oriental. Você faz assim: pega um abacaxi bem maduro, tem que ser bem maduro, você corta ele todinho e tira aquele talo que está no meio, porque para o remédio a gente vai precisar só da polpa. Corta a polpa todinha em quadradinhos, coloca numa panela sem nada, sem água, sem nada, e esquenta o fogo baixo. Começa a mexer no abacaxi e você vai ver que ele vai começar a soltar uma água. Essa água vai ter uma hora que vai começar a borbulhar, e você deixa ela borbulhar de tal maneira que esse líquido ele vá secando. Você não vai deixar o líquido secar totalmente. Baixa bastante, mas não deixa secar. Quando chegar nesse ponto, você apaga o fogo, espera esfriar, e quando tiver frio na temperatura ambiente, você acrescenta
500 ml de mel de abelha. Olha lá, hein? É mel de abelha natural, não é falsificado não. Mistura com essa polpa, esse mel, mistura, bem misturadinho, coloca dentro de um frasco de vidro e deixa na geladeira. Esse preparado, a pessoa que está precisando, por exemplo, como eu disse, alguém, uma criança ou alguém que está com problema de cansaço, vai tomar 2 colheres de sopa por dia deste preparado do mel com abacaxi, tá bom? Quando esse tratamento é administrado a crianças, você não tem ideia do efeito positivo que isso tem. Que esse preparado, como eu disse, também vai agir diretamente nesse tipo de energia que não é boa, que fica guardada, acumulada nos seus pulmões. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. E para encerrar eu te peço, perdoa, se perdoa e viva saudável e muito, muito feliz. Que Deus nos abençoe. Fique em paz. Tchau, tchau.